Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor e quero dar início ao nosso estudo bíblico com uma breve palavra de oração. Senhor, te agradecemos mais uma vez estarmos expostos à tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo teu Espírito. Ilumina o nosso entendimento e faz a tua palavra prosperar para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Usa-nos para a glória de ti, Senhor. Faz a tua obra em cada um de nós e que, na verdade, possamos exercer a fé na tua palavra, a fé, Senhor, que estamos aprendendo acerca dela. Senhor, faz assim, faz a tua vontade, cumpre-a em nós, desde agora e para sempre. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre a fé como uma substância divina. E a nossa base, os irmãos lembram-se, a nossa base é Hebreus capítulo 11 e verso 1. Eu vou ler mais uma vez essa passagem. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta palavra prova, em outras versões, é a substância das coisas que se não veem. E é com base nesta palavra que nós vimos a discorrer sobre a fé que anda com obras e obras que são feitas ou devem ser feitas, praticadas, segundo a vontade e segundo o propósito de Deus. Esta fé, esta graça de Deus, por isso é uma substância divina, porque ela é de Deus, não é a nossa fé, ainda que ela seja exercitada por nós, ela é fé que Deus colocou em nós, como Ele soprou o fogo da vida, Ele colocou fé em nós. E esta fé, como uma dádiva de Deus em nós, ela opera mesmo quando nós ainda não somos salvos. Porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. A salvação vem pela fé. Então, há uma semente de fé em todo o homem, capaz de ser exercitada para crer na palavra de Deus, crer para a salvação. Então, lemos também, eu quero continuar neste pensamento, lendo com os irmãos em Lucas capítulo 17 e verso 5. Esta passagem traz um ponto de reflexão que eu creio que ser muito importante quando estamos a tratar da fé. Diz a palavra de Deus assim, e depois falaremos do contexto desta passagem. Verso 5: aumenta-nos a fé. Foi o pedido que os discípulos fizeram ao Senhor. Aumenta-nos a fé. Não era a fé, era na verdade para eles realizarem alguma coisa, mas eu quero que os irmãos vejam o contexto desta passagem. É acerca do perdão. Jesus está a falar do perdão, Jesus está dizendo que temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E os discípulos acharam essa palavra muito, muito forte, uma palavra muito pesada que Jesus estava partilhando com eles acerca do perdão. E Jesus chegou ao ponto, e é aqui que eles pedem fé, é aqui que eles pedem que, para cumprirem, ou no pensamento deles, para eles conseguirem cumprir o que Jesus estava exigindo, pedindo, eles precisavam de ter uma fé maior, uma fé aumentada. Quando Jesus disse: vocês têm que perdoar quantas vezes as pessoas vierem ter com vocês
a pedirem perdão. Se vierem 7 vezes num dia pedir perdão, vocês devem perdoar essa pessoa quantas vezes ela voltar para pedir perdão a vocês. E foi aí que eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Como se eles disseram: por nós mesmos não somos capazes de fazer isso, não somos capazes de perdoar. Agora, a resposta de Jesus é: se tivessem fé, quando eles dizem aumenta-nos a fé, isso está no versículo 5. O pedido deles a Jesus é o versículo 5 de Lucas 17. No versículo 6, Jesus diz assim: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, portanto, uma coisa pequena, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Coisa assim meio estranha, estas palavras de Jesus. O que, dentro de todo este contexto de fé na palavra de Deus, o que cremos que Jesus estava a falar aqui é que para perdoar os irmãos, não é para perdoar os irmãos, não é uma questão de fé. É uma questão de vocês saberem que essa é a vontade de Deus. Assim como Deus vos perdoa, assim como Jesus vos perdoou, como Deus vos perdoa, vocês devem perdoar os irmãos. Na mente. Nós devemos pensar isso. Nós devemos conceber isso na nossa mente e sabermos que essa obediência é a vontade de Deus. Perdoar os irmãos. Por isso Jesus disse: se tivesseis fé, não era uma questão de terem fé para perdoar, mas como eles falaram de fé, Jesus disse: se vocês tivessem fé, não é uma questão de aumentar fé, é uma questão, neste caso, era uma questão de obediência. Eu quero levar os irmãos a entenderem que a fé é exercitada na obediência. A fé é exercitada quando nós obedecemos à vontade de Deus. Não esqueçam do que falamos no estudo passado, que a fé coopera com as obras. A fé coopera com as obras. Se nós conhecemos a vontade de Deus, praticamos a vontade de Deus, a nossa fé é aperfeiçoada. Eu vou repetir. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus, obedecemos à palavra de Deus, a nossa fé é aperfeiçoada. A fé coopera com as obras e quando praticamos as obras, a nossa fé se aperfeiçoa. Jesus está dizendo a eles: se vocês querem fé, obedeçam. Se vocês querem fé, se vocês querem a vossa fé aumentada, ela não precisa ser aumentada para vocês perdoarem. Vocês precisam perdoar em obediência à minha palavra para que a vossa fé aumente, para que a vossa fé seja aperfeiçoada. E é bom nós entendermos isso, porque nós estamos muitas vezes esperando ter fé para fazer, esperando ter fé para cumprir com a vontade de Deus. É o contrário. O irmão conhece a vontade de Deus, pratique, obedeça à vontade de Deus, obedeça o que Deus está dizendo na sua palavra, seja obediente à sua palavra, e o irmão vai perceber o aperfeiçoamento que a sua fé terá na obediência à palavra de Deus. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé foi colocada no nosso coração. Nós temos fé suficiente para crer no Senhor. Eu preciso ler Efésios capítulo 2 e verso 8. Efésios capítulo 2 e verso 8. A palavra de Deus diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Significa uma fé que teologicamente nós chamamos a fé salvífica, que é uma fé que ela pode ser exercitada antes de nós recebermos Jesus como Salvador. E essa fé vem quando ouvimos a palavra. Por isso é que Paulo falou e disse que a fé vem pelo
ouvir, vem pelo ouvir. A fé é exercitada quando ouvimos a palavra. Essa fé em nós, semente de Deus, ela é exercitada quando ouvimos a palavra e ela se torna suficiente para nós crermos na palavra, para nós crermos na obra que Jesus fez e o aceitarmos como Salvador. Por isso, pela graça, vocês são salvos, uma manifestação, uma dádiva de Deus. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E tendo a graça como a salvação e a fé como o dom de Deus. A graça nos traz a nós o privilégio de conhecermos, ou seja, essa dádiva de Deus é o privilégio de conhecermos Jesus como nosso Salvador. Antes do capítulo 11 de Hebreus, que define a fé, parece que o escritor está dizendo que mesmo antes de nós sabermos acerca da fé, ou sabermos que ela existe, ela opera, ela pode operar em cada um de nós. Hebreus 10, 38, o escritor de Hebreus diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Com certeza que Deus não terá prazer em quem recua, quando Ele já colocou em nós a qualidade de podermos viver uma vida sem recuar. É isto que o escritor Hebreus está dizendo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Com certeza que temos em nós toda a condição de não recuarmos, porque temos fé, e é através dessa fé que nós vivemos. Nós, porém, está falando agora para a igreja, está falando para os salvos, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que se recuam, daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem, daqueles que mantêm fé para a conservação da alma. A definição de fé não é se a fé é do homem, porque a fé é de Deus. A fé não é algo nosso, a fé foi colocada em nós. A fé vem de Deus. Não é o homem que faz a fé, é Deus que a tem e coloca no homem. Assim como Ele soprou no espírito do homem, Ele coloca a fé em nós. Por isso Ele pode requerer do homem. Não é algo que o homem vai buscar, é algo que o homem possui. Por isso Deus requer de nós, quando Ele pede para nós crermos nele, para nós obedecermos a sua palavra. Tiago fala sobre fé quando ele menciona a oração da fé. E aqui quero chamar a atenção à questão desta palavra em Tiago. Ele diz no capítulo 5, verso 14 e 15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Esta pertença da oração. Quero que os irmãos pensem nisso, que meditemos nisso. A pertença da oração. A oração que cumpre e que faz acontecer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que esta oração é a oração da fé. Não é uma oração com fé, não é uma oração pela fé, mas é a oração da fé. Ela pertence à fé, esta oração. Tiago 5, 14 e 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não é oração com fé, nem é a minha oração, mas é a oração da fé. É a oração exercitada pela fé. A oração exercitada pela obediência a algo que Deus deseja. Orar pelos doentes, a pergunta é,
porque oramos pelos doentes. Oramos pelos doentes porque Deus quer. Oramos pelos doentes porque é desejo de Deus que oremos. Deus diz para nós orarmos pelos doentes. Quando nós oramos pelos doentes, não é a nossa oração, é uma oração que executa a vontade de Deus, é a oração da fé. É como se a fé estivesse a falar conosco e a fé dissesse para nós: orem o que eu creio, orem o que eu acredito, e que pus essa semente de crer no vosso coração. Por isso é que é a oração da fé. Ela salvará o doente. É a oração feita na obediência de Deus. Há coisas que a palavra de Deus diz que nós não devemos orar por elas. Aqui, acerca dos doentes e outras questões, a palavra de Deus diz que devemos orar, e orando em obediência ao que Deus diz, é uma oração da fé. Pertence à crença. Romanos, verso 26, do capítulo 8 de Romanos, a palavra de Deus diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos crentes. Eu li esta passagem, estou lendo esta passagem para fazer referência à questão de quando nós oramos dirigidos por Deus, quando nós oramos em obediência à vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, a fé, essa fé será exercitada, assim como quando nós oramos segundo a vontade de Deus, o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos, como diz Paulo, não sabemos como pedir, mas Ele que intercede por nós, Ele que sabe a intenção do Espírito, Ele nos leva a Deus em oração. Não é a oração da confiança, mas a oração da fé. O mais importante é saber aqui que a oração não é nossa, mas é uma oração da fé. É a oração segundo o que Deus deseja. Assim como o justo deve viver não pela fé, mas deve viver da fé, segundo está escrito em Romanos 1,7, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Gálatas 3, verso 11, diz assim a palavra de Deus: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Atenção com esta frase, da fé, o justo viverá da fé, a oração da fé, a pertença que a fé tem acerca de nossas vidas, acerca do que nós queremos e acerca das obras que nós fazemos e acerca da nossa oração, da oração que nós fazemos. Não da nossa oração, mas a oração que nós fazemos. Quanto às outras nossas orações, a palavra de Deus diz que elas podem muito, quando elas são orações da fé. A Bíblia diz em Tiago 5,16, elas podem muito em seus efeitos. Queria passar com os amados para uma leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 10. Os irmãos conhecem esta passagem porque é a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, que está de acordo com o que nós estamos falando, de obediência à sua vontade, fazer a sua vontade, onde a fé se exercita, onde a fé se movimenta, onde a fé é operante, quando nós fazemos a vontade de Deus. Jesus
orou ou ensinou a orar, e na oração que ele ensinou está escrito: faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Exemplo de agir em confiança e em fé é quando nós oramos desta maneira e quando nós, ao executar a vontade de Deus, nós pensamos nestas palavras, para que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Quando nós estamos falando de fé agora, neste momento, porque iremos deixar isso para outro estudo, onde falaremos de fé como dom, nós aqui estamos falando de fé no sentido de crer, no sentido de fazer as obras da vontade de Deus e do propósito de Deus. Mais tarde, nós falaremos acerca da fé de Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala da fé, e verso 9, quando Paulo fala da fé como um dom de Deus. Aqui estamos falando de fé como crer, no sentido de crer, uma fé para fazermos algo da parte da vontade de Deus para as nossas vidas. É uma fé racional, fé com base em conhecimento da vontade de Deus. Não estamos falando de fé como dom, iremos falar disso mais tarde. Para terminar este estudo, gostaria de ler algumas passagens da palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3 e verso 11, mesmo para terminar, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Eu vou começar a leitura no versículo 35, porque a palavra confiança está mencionada nesse versículo, e é bom percebermos que obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, e exercitarmos fé, e no exercício dessa fé nós adquirimos confiança. Confiamos no Senhor. Diz assim a palavra de Deus no versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, vejam como o escritor aos Hebreus, ele leva o nosso pensamento a este entendimento de fé, confiança, praticar a vontade de Deus, perseverar na vontade de Deus. Eu vou ler de novo estes versículos. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Vocês chegaram ao ponto de confiarem. E a palavra para nós hoje é: confiamos no Senhor, temos confiança nele. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam nele nunca serão desiludidos. Deus já desiludiu a tua vida? Deus já deixou de fazer ou já fez alguma coisa da qual tu perdeste a confiança nele? A palavra de Deus diz que a nossa confiança tem uma grande recompensa. A palavra de Deus diz que não devemos lançar fora a nossa confiança. Mas vejam como o escritor continua. Necessitam, porém, de perseverança, de se manterem firmes, de se manterem fiéis, para que depois de haverdes feito, não é antes, é depois, a fé, estudarmos a fé, pensarmos na fé, não é algo que tu tens para adquirir coisas antes de obedecer. A palavra de Deus diz que primeiro devemos obedecer à vontade de Deus
É na obediência da vontade de Deus que a nossa confiança vai. É na obediência da vontade de Deus que a nossa fé é, como já dissemos, a nossa fé é aperfeiçoada. Vocês necessitam de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Onde está a promessa? Onde está a promessa? Nós diremos assim, a promessa está antes. Deus prometeu coisas antes de nós o conhecermos. Sim, essa é a promessa feita, mas alcançar a promessa está depois. Deus prometeu, tu exercitas a obediência, tu exercitas confiança nele, tu fazes a sua vontade e alcanças a promessa. A promessa que ele falou é alcançada depois. A palavra de Deus diz, feito a vontade de Deus, eu repito, depois de vocês fazerem a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Estou levando os irmãos a recordarem, naquela primeira passagem que nós lemos lá no Velho Testamento de Abacuque, que era a questão, quando Abacuque escreve e diz que o justo viverá da fé, ele diz esta palavra, ele professa esta palavra no contexto da dúvida, no contexto de que o tempo está a passar, o que Deus prometeu para a minha vida não está a acontecer. É quando Abacuque diz, o justo viverá da fé. A fé é incondicional, não tem temperatura, não tem circunstância. Não, nós cremos no Senhor. Quando temos, quando não temos, quando a doença vem, quando a saúde chega, nós cremos nele. Assim como Deus não muda, a nossa crença, a nossa confiança nele não devem mudar, circunstancial. Agora vejam como é que o escritor aos Hebreus fala da mesma maneira que Abacuque falou, quando o tempo passa e a esperança está desvanecendo e parece que as coisas não acontecem. O que é que ele escreve? Eu estou lendo Hebreus capítulo 10 e agora eu vou ler o verso 37. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele está usando as mesmas palavras de Abacuque. Abacuque está falando de visão, Abacuque está falando de promessas de Deus para o seu povo, e o escritor aos Hebreus usa as mesmas palavras de Abacuque quando ele diz que o tempo está a passar, mas é ainda um pouco de tempo, porque aquele que há de vir, virá. Ele não tardará. Aqui não é só Jesus virá, não é só a questão da sua vinda para vir arrebatar o seu povo. Ele virá com resposta para as nossas interrogações. Ele virá como resposta para as nossas dificuldades. Ele virá. Ele não tardará. Ele virá. Precisamos perseverar. Perseverar em quê? Fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo a vontade de Deus. Verso 37. Ainda um pouco, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E eu termino. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Agora, é como se o escritor aos Hebreus estivesse olhando para nós e dizendo o que todos nós queremos dizer neste dia, diante da palavra do Senhor. Eu, porém, não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Pratique, obedeça, faça a vontade de Deus e a fé se manifestará, porque a fé não se compadece com a indolência. A fé não se compadece com a ociosidade. Pratiquemos a vontade de Deus e olharemos e veremos que a fé em nós será aumentada, a fé em nós será aperfeiçoada.
Que Deus abençoe os amados irmãos e abençoe a palavra do Senhor nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela fé que tu colocas em nós. Uma semente, Senhor, que nos capacita a te obedecermos, que nos capacita a sermos perseverantes, que nos capacita, Senhor, a permanecermos em Ti e na Tua Palavra. Queremos, Senhor, como o salmista pede, queremos ser obedientes aos Teus estatutos, obedientes à Tua Palavra, porque ela, Senhor, é lâmpada para nós, ela é luz para os nossos passos. Guia-nos, Senhor, pela Tua Palavra, guia-nos na obediência da Tua Palavra e dos Teus estatutos. Senhor, abençoa a Tua Igreja, abençoa o Teu povo, e o Teu nome seja em tudo exaltado, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.